Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe. Mais um dia de campanha. Hoje é sábado. Hoje é o 21º dia da nossa campanha, o ano do jubileu. O ano que Deus já está fazendo grande coisa e Deus vai fazer muito mais. A gente já viu aí um casamento restaurado. Isso nos dá fé, né? Isso é coisa boa. E Deus tem mostrado que vai fazer grande coisa esse ano. Para mim, para muita gente. Então a palavra de Deus para você nesse dia. A palavra de Deus para você nesse dia é essa aqui. Gênesis capítulo 12. Vou ler apenas 2 versículos que diz assim. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Havia na terra de Ur, homem por nome de Terá, da descendência de Sem. Na idade com 70 anos, ele cria seus 3 filhos. Abraão, Naor e Harã. E acontece nesse meio tempo que Harã ele morre. Todos vocês conhecem a história. Harã morre. E movido dessa tristeza, toda a família, não só Terá, movido dessa tristeza, talvez Terá por superstição, ele pensa, vou tirar minha família daqui, sendo nômade, não fica num lugar só, igual esses ciganos hoje em dia, muda de lugar para outro. Idólatra, ele pensa em tirar sua família dali para não perder mais nenhum ente querido. E ainda digerindo essa tristeza, esse luto, ele parte para Canaã. Chega em Canaã, ele ainda pensativo, ele vê o seu neto ali sem o pai, sem o filho que ele amava. Ele chega na cidade de Harã, justamente o nome da sua tristeza, o nome que lembra notícias ruins para Terá. E ali ele permanece, ele não tem coragem de sair dali. E Deus dá a graça de chegar com 205 anos. Enfim, ele morre. E ali ele se finda a sua história. E Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, quero uma coisa nova. Sai daí. Sai do meio da tua terra, da tua parentela e dos teus, da casa do seu pai. Abraão, porém, ele pega a sua esposa Sarai, que é sua meia-irmã, era filha de seu pai Terá, mas não era filha da sua mãe. Ele pega ela por esposa e pega o seu sobrinho Ló. Tira Ló dali e leva junto. Chegando até as planícies de Moré, ele viu que os cananeus moravam ali. Todos os irmãos conhecem essa história. E Deus aparece a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão e disse para Abraão: a tua descendência eu darei essa terra. Onde você está vendo aí, Abraão? Vai ser tudo teu. Tudo. E Abraão digerindo ali aquela alegria, aquela emoção de ter ouvido Deus falar com ele. E visto, ele edificou um altar ao Senhor ali. E Abraão, sendo um nômade, foi dali, com aquela alegria no coração, chegou até um monte ao oriente de Betel e armou sua tenda ali. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali ele edificou um altar ao Senhor. Só que naquele momento começaria Abraão a ser provado. Ser provado por Deus, tentado pelo adversário. Assim como todos nós fomos. Nós somos chamados por Deus, temos a promessa, né? Temos chamado, muita gente tem chamado de missionário, tem chamado de ministério, tem chamado de abrir congregações no grupo. Deus não só tem chamado a gente para o deserto, como Deus tem feito promessas para nossas vidas. Deus tem nos treinado no deserto para nós sermos extensão no reino dele daqui da terra. E não basta somente a gente olhar para as circunstâncias. Se a gente for movido pela emoção e olhar para as circunstâncias, a gente vai perecer. Tem uma mensagem boa que eu li no grupo esses dias. Não tem como. Não existe a possibilidade de você ser reprovado no deserto. Ou você sai aprovado, com a sua família restaurada, assim como aconteceu com Abraão, ou você morre no deserto. É nessa situação. Não tem como. Não tem como fugir do propósito. E ele, a partir daquele momento, Abraão começa a ser provado. E Deus estando em silêncio. Abraão começa a olhar para as circunstâncias, assim como quando Deus fica em silêncio comigo, com você. A gente olha para as circunstâncias, a gente olha para uma mão, olha para outra, não vê nada. Abraão sem filho nenhum ali, só a sua esposa.
Com 75 anos, Abraão pensa, não, talvez a gente pensou, eu pensei assim um dia, você pensou também, e a gente agiu por motivação errada, a gente agiu, a gente teve traição, teve mentira, teve muita coisa que veio, e além de Deus nos avisar, a gente chegou ao divórcio, a gente chegou ao erro, porque a gente olhou para a circunstância e esqueceu da promessa. Porque Deus, quando fica em silêncio, tem muitas situações que a gente pensa que o diabo fala mais que Deus. Tem hora da nossa vida quando Deus está em silêncio, ele está só observando. Assim como uma águia, ela sobe no mais alto monte e quer ensinar o seu filho a voar. Ela solta o seu filho acima das nuvens e fica observando, escondida, mas fica observando. E o seu filho tentando desesperadamente bater as suas asas. Quando ela vê que ele vai chegar até a queda e atingir o chão e não aprendeu a voar, ela dá um rasante, pega ele e faz todo o processo. Assim é Deus na nossa vida, ele fica observando para ver o que a gente vai fazer. Se a gente cria maturidade, se a gente cria fé no deserto, pois a palavra de Deus diz que a gente tem que transformar o nosso corpo pela renovação do nosso entendimento. A nossa mente tem que ser renovada dia após dia. Como a gente vai renovar isso? Comendo essa palavra linda aqui, ó. Passa tempo e entra tempo, essa Bíblia aqui não cai por terra. Essa palavra aqui, ó, essa mesma aqui, essa minha do expositor. Diz a Bíblia aqui que nesse tempo aqui, há 1918 anos antes de Cristo, Deus fez essa promessa para Abraão. Porém, Abraão ainda não conhecia o Senhor. Deus estava começando a provar o coração de Abraão. E nesse momento aqui, houve uma fome na terra. E Abraão sem filhos, pensando no seu sobrinho, sem o pai, tinha perdido o pai, Abraão se desespera e vai para o Egito. O Egito simboliza o mundo. Nunca o Egito simbolizou a provisão de Deus na nossa vida. O Egito simboliza e nos mostra, nos lembra o mundo. Porque Abraão, quando está sendo provado, ele olha para onde? Ele olha para o mundo, ele olha para a terra que tem tudo. Assim foi, fui eu, quem sabe alguns irmãos no grupo, quando passamos dificuldade no nosso casamento, a gente olhou para o mundo, a gente olhou para as circunstâncias, tentou agir, tentou viver as coisas do mundo, porque tem situações que o ímpio tem tudo, né? Tem situações que o ímpio está mentindo, está roubando, está se prostituindo, e talvez nem perde a esposa, nem chega a divorciar, e prospera no mundo, e tem pessoas no meio cristão, no meio evangélico, que se desespera e vai para situações assim, tenta viver as coisas lá, porque diz que com Deus a gente não tem tudo. Quem faz as coisas certas, diz o provérbio, no mundo não tem nada. Mas com Deus não é assim. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca precisou de situações humanas para agir ou favorecer alguém. Deus é Deus. E Ele prometeu para mim e prometeu para você que a nossa família já está restaurada. Basta a gente permanecer em Betel. O erro de Abraão foi ter descido para o Egito. Estando no Egito, ele olhando para a circunstância, ele falou, eu posso até perder minha esposa, porque são homens malignos, são homens que não temem a Deus, mas o que importa é que eu vou ter tudo, eu vou ter de comer, vou prosperar em cabras e ovelhas, e assim o que aconteceu. Quando o faraó viu Sarai, ele cobiçou muito Sarai, e chegou em Abraão, e Abraão, por medo de morrer, disse assim, é minha irmã. Aconteceu que Faraó tomou Sarai para viver com ele num palácio. Foi aonde que Deus entrou. O momento que Deus fica em silêncio, não é momento de olhar para o Egito. No momento que Deus está nos provando, nos testando, nos ensinando, a gente não quer aprender no Egito, a gente tem uma visão errada e a gente quer viver, quer achar um jeito de se dar bem, não quer viver a situação, não quer aprender. A gente tem que aprender a conhecer Deus dia após dia, segundo essa palavra maravilhosa. E Deus se levanta. Quer ter situações que Deus está tanto em silêncio, Deus está em silêncio, a gente persiste, Deus não fala nada, a gente está sendo provado, está faltando coisa, falta 10 dias para chegar o salário, o vale, a gente está necessitado, desesperado, precisando das coisas, a gente vai e erra e peca contra Deus, aí Deus aparece, aí Deus fala, você errou, volta da onde você caiu e se levanta, e aí Deus fala, e Deus renova, só que Deus não muda a sua concepção. A gente tem que aprender com o momento da fraqueza, da dificuldade. Deus aparece em meio a esse tempo e diz para Faraó que ele estava errado. Deus lança uma praga, enfermidades na casa de Faraó, e aí Faraó se desperta. E Deus, enfim, começa a restauração na vida de Abraão. E Abraão, enfim, reconhece que ele doeu, que ele saiu. Ele sai do Egito próspero, porém derrotado. Mas Deus que é Deus,
ele não volta atrás na sua promessa. Abraão, olhando para a circunstância, ele não via saída. Mas Deus é Deus que não precisa de ajuda, nem situações, nem jeitinho brasileiro, muito menos humano. Porém, Abraão sai com a sua esposa, restaurada a sua família, e volta para Betel precisando de um direcionamento. Porque Deus em si, ele voltou para Betel porque ele precisava ouvir a voz de Deus. E Deus foi fiel e restaurou a sua família. Algum tempo depois, Deus deu e cumpriu a promessa. Abraão quase perdeu a sua esposa, porém Deus foi fiel. Permaneça fiel, irmão, que Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender em meio ao deserto, em meio à dificuldade. Deus está em silêncio, permaneça. Permaneça que em meio às situações, ao silêncio, ao deserto que Deus está fazendo, Ele ainda fala. A nossa concepção diz, e o inimigo, o diabo e o mundo diz que Deus não fala, mas Deus fala sim. Deus fala através do seu espírito. Deus fala num pensamento muito poderoso e verdadeiro. Deus fala usando pessoas, usando um profeta. E Deus fala pela sua palavra. 4 maneiras de Deus falar. Em meio a muitas situações e ao cotidiano que acontece, Deus fala no trabalho, Deus usa o bebo, Deus usa o que for para falar com a gente. Porém, a gente não pode olhar para uns olhos carnais, a gente tem que renovar nossa mente para o nosso corpo ser transformado e permanecer. A dica de Deus é permanecer na promessa, que Deus já restaurou sua família. Permaneça, meu irmão. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.